Aqui é Nicole do Aprimoramente, e hoje vou falar sobre técnicas de memorização. Elas são ferramentas muito úteis para aprender o conteúdo e são ótimas alternativas a tentar decorar as coisas por força bruta. Nas próximas aulas também ensinarei a eficiência das técnicas de estudo, mostrando quais formas de aprender são mais eficientes que as outras. Mas primeiramente, vamos ver as técnicas de memorização. A primeira técnica que vou ensinar a você é a técnica da criação de imagens evocativas. A memória visual é algo muito bem desenvolvido pelos seres humanos, devido às necessidades do passado de saber se localizar e se deslocar, por exemplo. Esse tipo de memória pode ser muito bem aproveitado nos estudos para gravar conceitos, fórmulas e conteúdo para a prova. A técnica consiste em você criar ou simplesmente visualizar uma imagem existente que resuma de forma memorável, chamativa, diferente, um item-chave que você precisa se lembrar. Vou mostrar para você 2 exemplos simples para você entender melhor. Neste primeiro exemplo, você quer memorizar o ano da independência do Brasil. Então, visualizará a ruptura com Portugal. No próximo exemplo, para compreender melhor a fórmula para a área do triângulo, visualizará o porquê de dividir em 2, pois multiplicará a base e a altura, como se fosse um retângulo, mas dividirá por 2 porque equivale a 2 triângulos. Para agregar ainda mais força àquela imagem, tente sentir, ouvir e até mesmo cheirar aquilo que está tentando lembrar, se pertinente. Quanto mais engraçada e mais evocativa a imagem for, melhor. E é claro, repetição ajuda muito. Se você perceber, cursinhos pré-vestibulares utilizam muito esse tipo de recurso para ajudar os alunos a memorizarem mais facilmente o conteúdo. E o resultado é que os alunos acabam lembrando daquilo por anos. Utilizar esses macetes já é ótimo, e criá-los então é ainda melhor para fixar a matéria, pois, além de passar um tempo criando a imagem e já se relacionando com aquele conteúdo, você se lembra melhor devido à peculiaridade da imagem final. Agora vou ensinar a famosa técnica do Palácio da Memória. Essa é uma técnica que ajuda você a mover as informações para a memória de longo prazo. É muito útil para quem deseja memorizar listas. Aqui no Aprimoramente nós testamos e constatamos que realmente nos lembrávamos muito mais facilmente da lista de itens que memorizamos utilizando a técnica do Palácio da Memória do que se tivéssemos simplesmente tentado decorar à força, relendo os itens diversas vezes. Esta técnica permite que você crie grupos significativos de informações, agrupando mentalmente itens não diretamente relacionados, por exemplo, uma lista de objetos ou uma lista de compras, mesmo que muitas vezes este agrupamento seja de uma maneira engraçada. Ela permite que você utilize suas habilidades de memória visual e memória espacial, tipos de memória muito desenvolvidos nos seres humanos. Então, como criar seu palácio da memória? Primeiro, escolha um local familiar, com diversos aposentos de preferência, como sua casa, um restaurante, sua escola, seu local de trabalho ou até mesmo uma rota familiar. Depois você fará a lista de objetos, palavras ou conceitos que quer se lembrar e conceberá uma imagem marcante ou engraçada ou chocante para cada item, colocando as imagens que quer se lembrar nos ambientes escolhidos. Lembre-se da técnica das imagens evocativas aqui. Um exemplo concreto ajuda a compreender melhor tudo isso. Neste exemplo, você teria que memorizar os itens farinha, chocolate e granola. Você então começa a técnica imaginando entrar na sala e se deparar com o sofá cheio de farinha em cima, e no chão, passarinhos comendo a granola. Andando um pouco pela casa, você vai para o banheiro e, ao invés de água, na torneira sai chocolate derretido. E assim por diante, compreendeu? Você pode utilizar essa técnica para física, biologia, sociologia, química ou qualquer outra matéria que precise memorizar alguma lista. Nas primeiras vezes pode ser que o processo seja mais lento, pois leva um pouco de tempo para evocar uma imagem mental sólida, mas quanto mais você pratica, mais rápido fica. Um estudo mostrou que uma pessoa utilizando a técnica do Palácio da Memória conseguiu memorizar mais de 95% de uma lista de 40 a 50 itens após 1 ou 2 caminhadas mentais. Agora pergunto para você, o que são as coisas mais difíceis de aprender? São as coisas abstratas, que não conseguimos ver nem sentir. Por exemplo, alegria é algo abstrato, mas conseguimos sentir. Mas existem conceitos em matemática, por exemplo, que são coisas abstratas que não conseguimos sentir. Por isso, achamos tão difícil aprender alguns conceitos.
Para superar esta dificuldade ligada aos sentidos e sentimentos, existem algumas soluções: analogias, metáforas e práticas com ideias e conceitos. Elas servem para ajudar a fortalecer e realçar as conexões neurais que você está fazendo durante o aprendizado, para trazer essas ideias abstratas para a realidade no seu cérebro, pois os padrões neurais de pensamento que você vai criar são reais e concretos. Por isso, agora vamos falar sobre como criar vívidas metáforas, analogias e visualizações e como eles são importantes para compreendermos melhor conceitos difíceis. Esses truques de memória permitem que você retenha mais facilmente algo que está tentando aprender. Mas qual é a diferença entre esses conceitos e como aplicá-los? Metáforas. A metáfora é uma comparação com algo conhecido, para que compreendamos melhor o sentido do conceito apresentado. Por exemplo, na metáfora do iceberg, entendemos que em muitos casos o que dá para ver é apenas um pequeno pedaço do problema todo. Metáforas ajudam a colar uma ideia em sua mente, porque elas fazem uma conexão com estruturas neurais que já existem. Metáforas ajudam você a pelo menos ter uma ideia do que está acontecendo, e você pode evoluir a partir daí. Já é um ótimo ponto de começo. Analogias. Fazer uma analogia é relacionar duas coisas distintas. Por exemplo, a memória de curto prazo é como a memória RAM de um computador e a memória de longo prazo é como o disco rígido do computador. Ou o inverno está para solstício, assim como a primavera está para equinócio. E visualização. É muitas vezes útil fingir que você é o conceito que está querendo aprender. Se imaginar no lugar da coisa que você está aprendendo. É bom para a literatura e até mesmo para conceitos de ciência. Por exemplo, se imaginar como um átomo no meio do vácuo. Metáforas e modelos geralmente são muito importantes em oferecer uma compreensão física de uma ideia central. Parabéns! Hoje você aprendeu a importância de criar imagens evocativas que podem ser utilizadas individualmente ou mesmo dentro da técnica do Palácio da Memória. O passo a passo para a técnica do Palácio da Memória e quando é útil utilizá-la. E as diferenças e usos das metáforas, analogias e visualizações. A próxima aula será muito interessante para quem se interessa por memória, pois ensinaremos o passo a passo da muito utilizada técnica dos cartões de memória ou flashcards e os diferentes tipos de truques de memória, como a abreviação, a associação, as mnemônicas e as frases memoráveis, para aqueles momentos em que você precisa decorar algo. Siga comigo o caminho para ir bem na prova.